A paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde exploramos as histórias mais incríveis e misteriosas da Bíblia. Hoje vamos falar sobre o dia que houve uma guerra no céu entre anjos bons e anjos maus. Você sabia que isso aconteceu? Quem eram os líderes dessa batalha? E quais foram as consequências para a humanidade? Fique ligado e descubra. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Agora vamos ao que interessa, a rebelião no céu. Para entender essa história, precisamos voltar ao início de tudo, quando Deus criou os anjos. Os anjos são seres espirituais que servem a Deus e o adoram. Eles também ajudam as pessoas que obedecem a Deus e fazem a sua vontade. A Bíblia diz que Deus criou milhões de anjos, cada um com uma função específica. Entre eles, havia um anjo muito especial, chamado Lúcifer. Ele era um querubim, um tipo de anjo alado que tinha uma posição de destaque no céu. Ele era muito bonito, sábio e poderoso. Ele tinha uma tarefa importante no céu, ele era o responsável pela música e pelo louvor a Deus. Mas Lúcifer não estava satisfeito com seu papel. Ele começou a se encher de orgulho e inveja de Deus. Ele queria ser igual ou até maior do que Deus. Ele queria receber a adoração e o louvor que só pertenciam a Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus no céu. Então ele começou a espalhar mentiras e enganos entre os outros anjos, tentando convencê-los a se juntar a ele em sua rebelião contra Deus. Ele conseguiu atrair muitos anjos para o seu lado, cerca de 1/3 de todos os anjos do céu. Quando Deus viu o que Lúcifer estava fazendo, ele ficou muito triste e irado. Ele não podia tolerar essa traição e desobediência no seu reino perfeito. Então ele decidiu expulsar Lúcifer e os seus seguidores do céu. Mas Lúcifer não aceitou essa punição sem resistir. Ele se preparou para lutar contra Deus e os seus anjos fiéis. Foi então que aconteceu a guerra no céu. A Bíblia descreve essa batalha em Apocalipse 12, 7-9. Ela diz que Miguel, que é outro nome para Jesus Cristo ressuscitado, liderou os anjos bons contra Lúcifer, que agora era chamado de Satanás, que significa adversário ou inimigo. Satanás também tinha os seus anjos maus, que eram chamados de demônios ou espíritos malignos. A guerra foi terrível e violenta. Os anjos se enfrentaram com espadas, escudos, lanças e flechas. Houve muitos feridos e mortos de ambos os lados. Mas Satanás e os seus anjos não conseguiram vencer Miguel e os seus anjos. Eles foram derrotados e expulsos do céu para sempre. A Bíblia diz que quando Satanás caiu do céu, ele levou consigo uma parte das estrelas do céu com a sua cauda. Apocalipse 12, 4. Isso pode significar que ele causou uma grande perturbação no universo físico, afetando as estrelas, os planetas e as galáxias. Ou pode significar que ele arrastou consigo mais anjos rebeldes para sua queda. De qualquer forma, o resultado dessa guerra foi catastrófico para Satanás e para toda a criação. Satanás perdeu o seu lugar no céu, a sua beleza, a sua sabedoria e o seu poder. Ele se tornou um ser maligno, que odeia a Deus e tudo o que é bom. Ele também se tornou o inimigo da humanidade, que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ele passou a tentar as pessoas a pecar contra Deus, a mentir, a roubar, a matar, a odiar e a destruir. Ele também passou a acusar as pessoas diante de Deus, tentando impedir que elas recebam o perdão e a salvação de Deus. Mas Deus não deixou Satanás sem oposição. Ele enviou seu Filho Jesus, Cristo, para salvar as pessoas do pecado e da morte. Jesus veio ao mundo como homem, mas sem pecado. Ele viveu uma vida perfeita, obedecendo a Deus em tudo. Ele ensinou as pessoas sobre o amor e a justiça de Deus. Ele fez milagres, curou os doentes, libertou os endemoninhados, alimentou os famintos e ressuscitou os mortos. Ele também morreu na cruz para pagar o preço pelos pecados de todos os que creem nele. E ele ressuscitou dos mortos ao 3º dia, vencendo Satanás, o pecado e a morte. Jesus agora é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele é o nosso advogado diante de Deus, que nos defende das acusações de Satanás. Ele também nos dá o seu Espírito Santo, que nos ajuda a vencer as tentações de Satanás e a viver uma vida santa e feliz. Ele também nos promete um lugar no céu, onde não haverá mais pecado, nem dor, nem tristeza, nem morte. Mas enquanto esperamos por esse dia glorioso, ainda temos que enfrentar as ciladas de Satanás aqui na terra.
Ele ainda está furioso e frustrado por ter perdido a guerra no céu. Ele sabe que o seu tempo é curto e que ele será julgado e condenado por Deus no final dos tempos. Por isso ele tenta fazer o máximo de mal possível enquanto pode. Ele usa várias estratégias para nos enganar e nos afastar de Deus. Ele usa a mentira, a dúvida, o medo, a culpa, a inveja, o orgulho, a cobiça, a ira, a imoralidade, a idolatria e muitas outras coisas. Como podemos resistir a esses ataques de Satanás? A Bíblia nos dá algumas orientações. Temos que crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Ele é o único caminho para Deus e para o céu. Ele é mais forte do que Satanás e pode nos proteger dele. Temos que ler e obedecer a palavra de Deus, que é a Bíblia. Ela é a verdade que nos liberta das mentiras de Satanás. Ela é a espada do Espírito que podemos usar para combater os seus argumentos. Temos que orar sempre e em todo lugar. A oração é a nossa comunicação com Deus. Ela nos fortalece na fé, na esperança. Ela nos faz pedir ajuda a Deus em nossas dificuldades e tentações. Temos que ter comunhão com outros cristãos. Eles são nossos irmãos e irmãs na fé. Eles podem nos apoiar, nos encorajar, nos ensinar, nos corrigir e nos amar. Temos que vigiar e estar alertas. Satanás é astuto e aproveita as nossas fraquezas e oportunidades para nos atacar. Temos que estar atentos aos seus sinais e fugir dele. Se fizermos essas coisas, podemos ter certeza de que Satanás não terá poder sobre nós. Podemos ter paz e confiança em Deus, que é maior do que ele. Podemos ter esperança no futuro, quando veremos Jesus face a face e viveremos com ele para sempre. Tem um aviso rápido: eu criei um grupo do canal no WhatsApp. Nesse grupo, além de receberem os vídeos, vocês também irão receber conteúdo extra. Participem do grupo, é só clicar no link da descrição. E esse foi o nosso vídeo de hoje sobre o dia que houve uma rebelião no céu. Esperamos que você tenha gostado e aprendido.